Pessoal, a gente está dando uma acelerada aqui no processo, né? Sempre tem aquele atrasozinho entre uma palestra e outra e tudo, né? Mas olha só, a gente está nesse mercado há muitos anos, né? Eu tenho 30 anos que eu escrevo sobre automóveis. E a gente faz muitos amigos durante essa jornada. E tem amigo que ele te honra, né? Você faz um convite, independente do status que ele tem, do tamanho que ele é. E um dia desse, eu encontrei com um colega no aeroporto e falei, olha, estou fazendo um evento lá em BH. Ele é daqui de BH. E aí eu falei assim, você topa ir lá? Ele falou, demorou, vou sim. E eu falei, poxa, então bacana. E eu nem comentei nada. Eu falei assim, eu não vou comentar, porque ele é um cara que tem uma posição grande na indústria automotiva, mas ele veio. Aí ele está ali atrás e eu queria que ele desse uma palavrinha para vocês. Eu quero chamar aqui o Márcio de Lima Leite, que é o presidente da Anfávia, pessoal. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para ele aí, ó. Pessoal, o Márcio é uma amizade grande, advogados tributaristas do Brasil. Ele é vice-presidente da Stellantis, né? Jeep, me ajuda aí. Jeep, Fiat, Citroën, Peugeot e Chrysler, né? E quando eu chamei para ele vir, ele falou, não, eu vou. E aí, assim, eu nem botei muita fé que ele viria, né? Eu falei assim, olha, mas ele está aqui, eu gostaria que ele desse uma palavrinha para vocês aí, para falar aí desse momento aí da indústria automotiva. Você. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado. Olha, realmente, esse aqui é o mestre, eu sou aluno. Primeiro, bom dia ou boa tarde? Boa tarde. 10 minutos, boa tarde. Não vou tomar o tempo de vocês. 5 minutos, 10 minutinhos aqui de bate-papo. A primeira coisa que ele esqueceu de falar, eu sou conselheiro do Clube Atlético Mineiro. Essa aí é a primeira coisa que ele não falou. Sou conselheiro benemérito e me dedico muito meu tempo ao Clube Atlético Mineiro. Nós estamos vivendo hoje um momento que é o momento mais desafiador da indústria automotiva no mundo. Nós não estamos falando do Brasil. O momento de maior desafio da indústria automobilística no mundo é este que nós estamos vivendo. Nós estamos e vamos deixar um legado para as futuras gerações, que é um legado que tem um impacto direto em mais de 1.200.000 pessoas. O ecossistema do setor automotivo representa 1.200.000 empregos. Quem está decidindo os investimentos neste momento nunca sentou em um banco de concessionária. Olha a responsabilidade que vocês têm. Essa pessoa que está definindo os investimentos da indústria automotiva nunca fez a venda de um carro também utilizando o marketing digital. E quem conhece de carro? O nosso modelo de carro é um modelo que cria inúmeras oportunidades para vocês que são aquelas pessoas que conhecem o mercado, que cheiram o mercado, que sabem o que está acontecendo. O carro novo e o carro usado, eles têm uma coligação, uma simbiose natural, porque o novo não vive sem o usado e o usado não vive sem o novo. Nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de consumidor. O que esse consumidor quer? E perguntar para os senhores e para vocês o que é o híbrido, o que é o híbrido leve, o que é o híbrido plug-in, o que é o elétrico. Nós estamos atrasados na nossa indústria, não estamos.
O Brasil, primeira coisa, não está atrasado em termos de desenvolvimento. Neste momento, a indústria automobilística está fazendo investimento de 70 bilhões de reais, um dos maiores ciclos de investimento da história da indústria automotiva. Isso não vai parar aqui. Por quê? Porque o que o consumidor quer, o que está acontecendo nessa nova lógica, nessa nova pegada, requer investimentos e investimentos pesados. Agora, quem que está certo? É a GM, que anunciou que vai direto para o elétrico? É a Toyota, que está indo para o híbrido? É a Stellantis, que falou que vai para o híbrido e vai para o elétrico? É a Volvo, é a Scania? Quem que está certo nessa jogada? Esse é o grande desafio da indústria automotiva. E quando a gente fala que o Brasil é eclético, é a pura verdade. Muitas vezes a gente fala o porquê do carro elétrico no Brasil ou no mundo. Bom, a gente sabe, na Europa não tem solução, tem que descarbonizar. A única solução de descarbonizar é o carro elétrico. Estados Unidos também. E no Brasil? No Brasil nós temos os biocombustíveis que equivalem, olha só, hein, nós temos uma frota de 43 milhões de veículos rodando. Dessa frota que nós temos o equivalente em termos de descarbonização de 8 milhões de veículos elétricos rodando no Brasil. Equivalente em termos de descarbonização. Por quê? Por conta do etanol. O etanol no Brasil ele não representa atraso e nunca vai representar. Ele representa uma oportunidade que os outros países não têm. E nós temos, graças a nós, em questões climáticas e principalmente fruto da pesquisa e do desenvolvimento. Eu estive agora no Salão de Detroit e estive na Stellantis, lá na Chrysler. Quando você fala, estive na Itália. Na mesma semana eu fui nos dois. Eu ficava impressionado e olhava aqueles carros elétricos por todos os lados, que é uma solução interessantíssima. E eu dizia, nós estamos atrasados ou não? Não, nós apenas temos soluções diferentes para a descarbonização, que é o objetivo da eletrificação. Então, quando você vê o Brasil, a solução que nós temos, e quando você falava lá no Salão de Detroit, dizendo, olha, eu vou ter uma solução diferente da sua, porque em cada posto de gasolina eu tenho etanol. Eles diziam, isso não é possível. Isso não existe. Eu falei, nós temos. Nós temos em cada esquina o etanol, que é para a realidade do Brasil, em termos de descarbonização, é tão bom quanto o elétrico na Europa. Então, nós temos soluções, nós temos desafios. Agora, a indústria automobilística não sabe vender carro. Uma vez eu conversei com o ex-diretor comercial da Stellantis, e a gente estava num congresso como esse, eu falei, sabe qual que é o nosso problema? Eu não sei vender carro e você não sabe vender carro. Ele falou, eu já vendi um para minha sogra. E é a realidade. Quem está definindo o rumo da indústria automobilística está sentado lá num escritório e que muitas vezes nunca foi numa concessionária. Ele nunca viu, mas o cara da revenda, ou o boqueiro da revenda, esse cara tem que ser parceiro da indústria. Se vocês não venderem usado, eu não vendo novo. A nossa frota circulante, hoje é uma das mais velhas do mundo. Na nossa frota, a idade média de leves, 12 anos e 8 meses. Uma das maiores do mundo. E aí você fica lá dizendo o seguinte, na hora de vender o carro, você tem que ter um programa de emissões, tem que reduzir. Mas e o velhinho que está lá na ponta com 15 anos de uso, que ele emite 30 vezes mais do que o carro novo? Você encarece o preço desse lançamento, os carros ficam inacessíveis
dizendo que ele tem que ter um target ambiental muito forte, que é correto que se tenha, mas você não tem um programa para reciclabilidade ou para retirada de uso daquele que tem mais de 20 anos de uso, mais de 15 anos, que ele emite e mata 30 vezes mais do que um carro novo. Então, onde é que está a lógica desse país? Onde é que está a nossa lógica? Eu encareço o preço do automóvel, eu exijo maior eficiência energética, eu exijo menor emissões e, do outro lado, eu não tenho um programa para renovar a frota e gerar emprego, seja nos caminhões pesados, que são 20 anos, a idade média hoje é 18 anos de pesados, e você tem uma exigência que aí fica cheio de caminhão no estoque parado, porque mudou para o P8, o Euro 6, o preço dos caminhões aumentou em média 20%, ninguém vende caminhão, o mercado caiu esse ano drasticamente, fábricas vão parar e vão anunciar nos próximos dias, e aí o que você faz? Você continua rodando com um velho que emite 30 vezes mais e você não vende um novo lá na ponta. Agora, quem conhece esse mercado? Quem que é capaz de fazer esse debate? Vocês. Vocês é que conhecem. Eu, todas as vezes que eu vou fazer a coletiva de imprensa, tem uma coletiva por mês, até sugiro, acompanhem lá, essa coletiva é bem legal. Ela acontece aí na média quarto dia útil do mês, com a presença de todos os jornalistas. E essa coletiva, antes de eu ir para a coletiva, eu ligo para pelo menos 4 concessionários e uns 2 donos de revenda. Por quê? Eu recebo estatística. Mas estatística é PowerPoint. Na hora que você liga para o vendedor, e aí, meu amigo, como é que tá? O cara vira para você, tá foda. Tá foda. A estatística que você tem, Márcio, que você está divulgando, é do emplacamento de um carro que eu vendi há 40 dias atrás. Mas o pedido que está chegando na concessionária, ele caiu, ele vai refletir no mês seguinte. Então, enquanto os executivos sentados no ar-condicionado, lá no balcão, lá ele está tomando o uísquezinho dele, ele está vendo estatística e acompanhando, vocês que estão na ponta, sentem, ao acordar de manhã, vocês já sabem o cheiro de mercado. E aí vê o tanto de bobagem que a gente fala na televisão, porque vocês sabem muito mais do que a gente. Então, ter essa relação, ter esse contato, e quando o Carlos me chamou, eu falei, Carlos, eu vou não apenas pela amizade que eu tenho com você, mas o prazer que eu tenho de falar, primeiro, dentro do meu estado, dentro da minha cidade, e ter a oportunidade de aprender com quem, de fato, conhece o mercado, que são vocês. Esse desafio coloca medo? Zero. Nós temos medo dos chineses? Zero. Sejam bem-vindos. O mundo é assim, ó. Eles chegam trazendo novidade? Claro! Claro! Eles chegam pressionando a indústria automotiva? Claro! Imagina uma indústria automotiva com capacidade para 4,5 milhões de veículos que nós temos por ano. Nós estamos vendendo 2.200. Praticamente 50% de capacidade ociosa. Se você não tivesse a pressão de concorrentes, quem queria investir? Eu tenho capacidade ociosa, estou lá produzindo meu carro. Qual que seria a tendência? De ter um envelhecimento natural em termos de investimentos, de tecnologia. No momento que essa turma chega com novidade, os clientes entusiasmados, tudo está acontecendo, o mundo está mudando, e aí você força a indústria local a fazer investimentos. Agora, tem que ser investimento local, senão você vai ser um país importador durante as próximas gerações. Mas se você tiver um programa de importação e, ao mesmo tempo, um programa aliado à geração de emprego, à industrialização, o Brasil vai continuar em outro patamar em termos de indústria automotiva. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Carlos, obrigado mesmo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estive com a turma também da OLX essa semana em São Paulo. E eu falo que é aqui que a gente aprende e a gente sente a vibração no olhar de cada um.
de quem... E a gente sabe quando a gente está falando besteira ou não, porque o cheiro de vocês é tão grande para o mercado que vocês já sabem quando é ok e quando não é ok. E isso é um grande aprendizado para quem está trabalhando em investimentos, para quem trabalha na indústria, mas nunca teve a oportunidade de vender um carro na vida. Então, isso aqui é uma troca muito grande. Obrigado, viu?